do bate-bola com as informações do Galo. Presente de Natal da Massa tá aí. Papai Noel já tá com ele pronto, embrulhado, tá faltando só entregar. Fabrício Calazans, tá ligado, Calazans? Tô ligado, deixa comigo, boa noite pra você, Léo, pro Simões, pra Massa do Galo, pra quem se liga na turma do bate-bola. O assunto no Atlético não poderia ser outro. Gustavo Scarpa, falta pouco, questão aí de horas, talvez minutos, quem sabe 2 dias, para o Atlético fazer o anúncio oficial da contratação do Gustavo Scarpa, que no ano passado foi o craque do Campeonato Brasileiro. E aí, Léo Figueiredo, hoje a gente trouxe, na verdade, na última segunda-feira, juntamente com o Henrique André, do Atlético acelerando, né? Nesta negociação, que estava à frente dos demais concorrentes. Outros clubes foram ficando pelo caminho. E aí, no final, restaram Atlético e Flamengo. O Atlético já mais apalavrado com o jogador, com o aval do Filipão, com o Caetano, já iniciando as conversas ainda lá em outubro, novembro. E do outro, o Flamengo em cima da hora querendo colocar dinheiro. Mas aí, hoje, dentro mesmo do tiro de meta, né, às 6 da manhã, com o Paulo Azeredo, já tinha notícias, o Henrique André já passava notícias dentro do tiro de meta, já no portal itatiaesporte.com.br, que a negociação havia engrenado de vez e que seria o presente de Natal, ou será o presente de Natal para a massa atleticana. De lá para cá, uma enxurrada de informações, né, dos nossos companheiros da imprensa. A gente acompanhava o grande apurador lá do Rio de Janeiro, né, o Vene Casagrande, dando como certa a negociação, falando que o departamento jurídico do Atlético e do Nottingham Forest já estavam em contato para selar esse acordo aí de 4 anos, trocando minutas. A turma do GE, inclusive também citou um portal lá grego, acho que Esportes 24, se eu não estiver enganado, falando que o acerto já estava certo. E aí, o Léo Figueiredo, como uma cerejinha do bolo, né, da apuração da imprensa aí mundial, a gente teve o Fabrício Romano, meu xará, lá da Itália, que é um grande apurador, né? Ele é o papa nas transferências internacionais. E ele já dizendo também, dando como certo, ele em suas mídias sociais, falando que o Atlético e o Nottingham Forest chegaram a um acordo, o clube inglês aceitou a oferta do Atlético e que valores superiores a 5 milhões de euros. Então aí vai dar na casa aí de uns 26 milhões de reais, de 26 a 30 milhões de reais é o que vai girar essa negociação. Um pagamento parcelado. Pagamento parcelado e um contrato de 4 anos. Uhum. Então é mais ou menos por aí. E aí, Léo, a gente começa a tentar entender, né, além do Atlético ter chegado antes, tá bebendo água limpa por conta disso, o porquê desta não continuidade do Scarpa lá no futebol inglês e por que o Atlético tá firme aí no mercado. Pouca gente se lembra, mas quando o Scarpa saiu do Palmeiras, ele saiu de graça, final de contrato. Então, o time inglês, o Nottingham Forest, não pagou R$1 no Scarpa, né? Além só dos salários. Lá não deu certo, eu estava fazendo um levantamento aqui, buscando matérias lá de sites lá da Terra da Rainha, e o Gustavo Scarpa, ele teve um problema na pré-temporada. Lá eles não expõem muito lesões, né? Mas o treinador da equipe naquela oportunidade diz que o Scarpa teve alguns problemas, Steve Cooper, problemas na pré-temporada. E isso atrapalhou ele. Então, foram pouquíssimas oportunidades que ele teve no período que ele esteve no Nottingham Forest, 7 jogos apenas, nenhum gol, nenhuma assistência. Então, não foi muito legal na Terra da Rainha. E por que ele foi para o Olympiacos da Grécia? Porque o Nottingham e o Olympiacos pertencem ao mesmo dono. É um milionário grego lá, Evangelos Marinax, deve ser um nome diferente assim. Você mandou bem. Mais ou menos, né? O grego é bem diferente. Então, mesmo dono, foi para lá. E por que eu acho também que teve um certo atraso? Porque este mesmo treinador, o Steve Cooper, na última terça-feira foi demitido do Nottingham Forest. A equipe é a primeira fora da zona de rebaixamento, só 3 vitórias em 17 rodadas lá do campeonato inglês. E aí eles acertaram ontem com o Nuno, Espírito Santo, né? Um português. O Portuga. Então, talvez, né, poderia ter algum interesse do treinador português, mas o que não aconteceu, o Atlético já apalavrado com o jogador, então agora é questão de tempo. É questão contratual, minutas, uma coisa daqui, outra dali, mas o que a gente apurou é que não vai onerar o Atlético além do que o Atlético já estava disposto a gastar pelo Gustavo Scarpa. É uma baita contratação, é um jogador de primeira linha, foi o craque do Campeonato Brasileiro do ano passado,
cara que soma muito. Estamos falando aqui esses dias todos. Agora, Alexandre Simões, qual o tamanho da contratação do Scarpa? Se a gente pegar os últimos anos aí, em que o Flamengo, principalmente, trouxe jogadores de fora, o próprio Galo trouxe também, o Paulinho, o Hulk, né? O Palmeiras trouxe alguns jogadores, mas o Palmeiras talvez tenha feito mais um mercado interno. O Palmeiras buscou um grande treinador fora. Qual o tamanho da contratação do Gustavo Scarpa pelo Atlético? Ô, Léo, eu vou resumir, e aí são coisas pessoais, né? Futebol, aquela pessoa, entende futebol, isso não existe. Cada pessoa enxerga o jogo de uma maneira. Exato. Tá? Mas o Flamengo pagou quantos milhões de euros no De La Cruz ao River Plate? E é um jogador de 26 anos. São 80 milhões de reais, né? 80? É isso, de né? reais, né? O Atlético vai pagar ao Scarpa algo em torno de 26 a 30, né? Não passa de 30 milhões. Então, menos da metade. O Scarpa tem 29 anos. Aqui, o De La Cruz tem 26 e o Scarpa tem 29. Pelo retrospecto de últimas temporadas, não a atual, porque o Scarpa teve essa questão de ida para a Europa, mas 2022, o Scarpa foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Sim. O craque do Brasileirão. 2021, um dos destaques também daquele time do Palmeiras, bicampeão da Libertadores. Então, quer dizer, eu, pela minha maneira de enxergar futebol, se eu tivesse que escolher entre Scarpa e De La Cruz, eu escolheria o Scarpa. Eu confesso que eu ficaria numa dúvida, Simões, sabe por quê? Só de gerar dúvida, você já percebe. Não, porque o De La Cruz é um cara que hoje, muitas vezes, é titular da seleção uruguaia e que titular do River Plate é um bom tempo, né? É um ótimo jogador também. Sim. Só que... E são características diferentes. Mas eu escolheria também o Scarpa por um simples motivo. Além dele ser brasileiro, ele já fez sucesso aqui. O De La Cruz vai ter que se adaptar. Mas ele joga no futebol sul-americano. Então eu vou lembrar a vocês que o Atlético contratou um meia, craque de bola do River Plate, chamava Nátio Fernandes. Ainda se chama, né? O Nátio que tá lá. O Nátio veio, jogou bem pelo Atlético, mas quis sair. Porque acostumado muito com o futebol argentino, com o calendário argentino, o Nátio deixou o Atlético por causa do calendário. Então alguns jogadores demoram a se adaptar. Isso pode acontecer com o De La Cruz, que foi, né, que o Simões trouxe aqui a comparação. O Gustavo Scarpa, a chance do Scarpa chegar e se adaptar rapidamente é muito maior. Então, acho que são dois jogadores de primeira linha. Agora, joga muito a favor nessa comparação que trouxe o professor aqui do Scarpa, o fato de já ter sido craque do Campeonato Brasileiro, de ser brasileiro, de ter um entendimento muito maior do que é o futebol brasileiro. O De La Cruz pode chegar e jogar muita bola no Flamengo, porque ele é bom. Agora, também pode acontecer, como aconteceu com muitos jogadores, de precisar de tempo para poder engrenar. E o Scarpa, Léo, ele tem uma certa regularidade. Ele viveu um momento ruim, muito curto no Palmeiras, tá? Mas a gente já sabe o que o Scarpa joga desde quando ele surgiu no Fluminense. Exatamente. Desde que ele surgiu no Fluminense, ele apresenta uma regularidade nas temporadas. A gente já sabe das características dele, que são até diferentes do De La Cruz. Eu estou dizendo que são dois jogadores para o mesmo setor, né? Com funções um pouco diferentes, mas o Scarpa eu digo sempre, eu vejo o Atlético com 5 jogadores acima da média, isso para futebol brasileiro. O Everson, que é um goleiro que ganha jogo, o Guilherme Arana, jogador de seleção brasileira, o Zaratio, que é irregular, mas tem potencial e é um acima da média, e a dupla de ataque nem precisa falar, Hulk e Paulinho. Então essa conta foi para 6 agora. Exatamente. Com o Scarpa, essa conta vai para 6. O Galo, então, tem agora mais da metade do time acima da média. De jogadores, sim, de primeira prateleira. Pelo menos na minha maneira de enxergar, concordo. Eu acho que são 6 jogadores acima da média. Então isso, né, para o futebol brasileiro é muita coisa. Até porque o Atlético consegue ter isso espaçado no time. O goleiro, o lateral, 2 do meio e 2 do ataque. É verdade. O Palmeiras, por exemplo, tem vários acima da média, mas principalmente na defesa, né? Tem o Everton, tem o Gustavo Gomes, tem o Piquerez, né? Aí você vai pra frente, tem o Zé Rafael e o Veiga, que eu considero acima da média. Dudu. E aí o Dudu barra Rony. Isso. Mas empata com o Palmeiras. Mas Dudu barra Rony, com todo o respeito, não batem Paulinho e Hulk. Não batem. De forma alguma. Olha só, turma, tá chegando aquele período